Olá, amigos e visitantes do nosso canal Áudio Eletrônica. Hoje nós estamos aqui para fazer uma manutenção corretiva, descobrir o problema dessa caixa aqui e resolvê-lo. A verdade, essa caixa, a dona dela falou que ela está com som bem baixinho. O que aconteceu aqui? Primeiramente, aqui o modelo da caixa é uma caixa da Unil e o modelo dela é OCM 200. É uma caixinha aqui que, se não me engano, ela é de 110 watts. Faz um barulhinho até bom. O que aconteceu com essa caixinha foi o seguinte. Como nós podemos ver aqui, ela tem um seletor de tensão, certo? Commuta entre 110, 120 e 240 volts. 110 e 220, que a gente mais conhece. Lá na casa da cliente, tem as duas tensões. Numa casa só, 220 e 110. O que acontece? Ela deixou em 110 aqui, e segundo informações dela, a filha dela foi sem saber e ligou a caixinha na rede de 220. Quando ligou, ela escutou só o som abaixando rápido e um barulhão. Ela foi lá e tirou rápido. O que acontece? Agora a caixinha está com um som muito baixo. Eu já liguei ela ali na tomada. Agora eu vou pegar o meu celular ali e colocar aqui para vocês verem o sintoma que está apresentando na caixa. Certo, já estamos aqui com o celular tocando uma música aqui, certo? A caixa já está ligada lá na tomada. E antes de proceder com esse teste, uma coisa que vocês têm que saber é que a gente fecha todos os botões de volume da caixa, entendeu? Verifica se estão todos fechados corretamente para evitar mais algum imprevisto, entendeu? Agora vamos ligar a caixa aqui. Já ligamos, vocês veem que o LED verdinho aqui está aceso. Agora eu vou aumentar aqui o volume do auxiliar. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui no meu celular. Coloquei o máximo aqui no celular. Acho que já está dando para ouvir. Vejam que mesmo tendo aumentado todo o volume aqui do auxiliar e aqui também das entradas, olha, esse é o volume máximo que a caixa está alcançando depois de terem ligado ela na 220 com o seletor aqui em 110. Então o que a gente vai estar fazendo é tirar a cabeça aqui, essa cabeça fora, colocando lá na bancada para a gente poder analisar qual o real defeito dessa caixa. O que ocorreu aí com quais os componentes que foram danificados quando foram ligados a caixa lá em 220, quando estava selecionada para 110. Então eu vou tirar ela aqui e vou levar lá para a banca para a gente poder estar prosseguindo com essa análise. Bem, já com o cabeçote aqui da caixa Unil sobre a nossa bancada, já deu para observar aqui que tem uma pequena área aqui com dois diodos e um resistor, provavelmente são diodos Zener, que eles aqueceram bastante aqui. Com certeza foi pela grande passagem de corrente quando ligado na tensão 220. Só que a princípio não dá para eu dizer que eles são, pode ser que sim, mas a princípio não dá para eu já ir dizendo que eles são os vilões aqui da história de estarem já com defeito. Primeiramente eu vou ter que prosseguir com umas medidas aqui através do esquema elétrico, fazendo comparações de tensão para eu poder ter um diagnóstico mais preciso aqui. E esse tipo de equipamento, como isso aqui é um amplificador de 110 watts segundo o fabricante, eu costumo testar ele, para fazer os testes com eles, numa lâmpada em série, como vocês podem ver aqui. Ele está ligado numa lâmpada série de 60 watts por 220 volts. Qual é o critério que eu uso para utilização dessa potência? Eu costumo calcular aqui 10% da capacidade de trabalho do amplificador. E também eu tiro a carga dele, que no caso é o alto-falante, para evitar diagnóstico errado. Vocês podem ver aqui os dois fiozinhos que fazem a conexão do falante estão retirados. Agora sim, como ele é em fonte simétrica e não é acoplado por capacitor, eu tenho que tirar essa carga daqui para poder fazer as medições corretas, para dar o diagnóstico correto. E quanto ao critério da lâmpada que eu uso é o seguinte: como ele é de 110 watts, eu tiro 10%,
ele está trabalhando com todos os volumes fechados aqui, então não tem carga na saída. Eu tiro 10% sobre essa potência total, que aqui no caso nos daria 11 watts, né? E multiplica essa potência por 3, que vai dar 33 watts. Como eu não tinha uma lâmpada aqui, a minha menor lâmpada que trabalha em 110, ela é de 70 watts, eu peguei uma de 60 watts aqui, porque ela é 60 watts, mas é 220, sendo que em 110 praticamente ela vai trabalhar com metade dessa potência, que nos dá aí aproximadamente 30 watts. É o suficiente para trabalhar, né? Porque se caso a gente vai fazer uma medida aqui num componente desse e coloca um terminal dele em curto, a nossa lâmpadazinha lá, ele ajuda a proteger o componente. A gente trabalhando sem a lâmpada série, nós estamos medindo tensões aqui, entendeu? Com o aparelho a quente, como dizem, e se não tiver uma proteção para isso, a gente pode acabar danificando mais ainda, né? Às vezes colocando um terminal de um CI desse em curto, acaba danificando ele porque não tem uma proteção. E com a lâmpada em série aqui, a gente não corre esse risco. Então eu vou proceder com algumas medidas aqui, né? Vou anotando no esquema e depois eu volto para dizer para vocês aí se eu tive sucesso. Aqui estamos de volta, meus amigos, com a correção da nossa caixinha de som New OCM 200, e ela já está aqui pronta para teste, já montadinha direitinho aqui, ó. Eu tenho essa caixinha aqui, o fonezinho dela é de 36 watts, entendeu? Não dá para abrir o volume todo arrochado, porque essa caixa é de 110 watts e a caixinha aqui vai aguentar só 30%. Então eu vou fazer os testes aqui mais moderados possíveis, né? Mas já mostrando para vocês que nós concluímos a nossa, como é que se diz? Concluímos aqui a nossa manutenção na caixinha, né? O conserto dela. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Já liguei meu celular, tá aqui. Vocês lembram como o sonzinho estava baixinho no começo? E vou ligar aqui. Talvez vocês estejam escutando um ruídozinho na caixa, e esse ruído é proveniente porque a isolação, o aterramento central aqui para diminuir os ruídos, eu fui obrigado a tirar para poder trabalhar com a placa aqui, senão não dava, ficava aqui em cima, corria o perigo de dar um curto quando a gente estivesse fazendo as medidas. Então eu tirei ele e deixei ela aqui assim mesmo, né? Agora eu vou aqui, meu celular já está rodando uma musiquinha aqui. E já liguei, vou aumentar o volume para vocês verem. Sonho provar seu sabor, é o que mais quero. Eu sou sincero, sou louco por você. Vejam que conforme o som está alto e a batida exige mais um pouco da caixa, da fonte, a nossa lâmpada série lá, ela já começa a brilhar, entendeu? Olha. Então por mais que eu abra o volume todo aqui, não vai tocar na potência máxima, porque nós temos uma lâmpada série ali, ó, protegendo o nosso circuitinho aqui. Então ela fica incumbida de receber metade, mais ou menos 30% dessa potência. Aqui o nosso circuitinho vai funcionar com apenas 70%. Então terminamos, graças a Deus, meus amigos, aqui mais uma corretiva, né? Mais uma manutenção, graças a Deus, bem sucedida. E agora o próximo passo é explicar para vocês como eu fiz a análise desse circuito, e os componentes que estavam com problemas, os componentes envolvidos com problemas. Como eu falei para vocês, olhando ali naquele localzinho, ó, veja que está chamuscado, eu não condenei logo os componentes. Eu fui analisar direitinho através das quedas de tensões e descobri 2 componentes ali que estavam com defeitos. E isso eu vou mostrar para vocês lá no esquema elétrico, como eu procedi com essa corretiva a ele. Então vamos lá. Bem,
Antes da gente ir lá pro esquema, meus amigos, eu resolvi aqui montar a caixa, né? Colocar aqui a cabeça do amplificador na caixinha aqui, né? Tá aqui o celular ligado e já tá até ligado aqui a caixa, né? Tá ligado aqui ela, ligado. Vou ligar aqui para vocês verem como é que ficou o resultado aqui da caixinha. Dá o play aqui no celular. Dei play, vamos ver aqui. Realmente, como vocês podem ver, ficou legal o serviço aqui. Agora vamos lá para o esquema elétrico para explicar direitinho para vocês como é que eu procedi com a manutenção desse equipamento. Vamos lá. Certo, meus amigos. Aqui estamos com o nosso esquema elétrico aqui da caixa que foi feita aquela corretiva. Aqui está o modelo da nossa caixa. Ela é O'Neill OCM 200, né? Então esse aqui é o esquema da nossa caixinha. Talvez não dê para ver direito, mas eu vou explicar aqui o passo a passo que eu segui para estar efetuando a correção dos problemas que haviam na caixinha. E em primeira mão quero dizer para vocês que esse vídeo aqui é um oferecimento de CTA Eletrônica. É a escola de eletrônica, de ensino de eletrônica definitivo. Se vocês não conhecem a CTA Eletrônica, vocês podem estar vendo os vídeos da escola no YouTube. O que eu posso afirmar para vocês é que a CTA Eletrônica é uma escola que tem uma metodologia diferenciada e eficaz, como nenhuma outra escola no Brasil tem. Então, se vocês quiserem, podem ir lá no YouTube e conferir. Eu sou um aluno CTA, estou terminando o 4º módulo, graças a Deus, e só tenho a agradecer a Deus. E a metodologia que eu apliquei aqui para descobrir esse defeito foi exatamente a metodologia CTA, que eu a cada dia aprendo um pouquinho mais e estou satisfeito, graças a Deus. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como a nossa caixa ela estava com um som muito baixo e já pelo diagnóstico através do que a dona dela falou, que ela foi ligada em 220, não em 110, eu resolvi começar logo aqui pela fonte, né? Eu conferi direitinho lá o trafo e estava entrando aqui nas entradas dele direitinho lá 110 volts nas entradas, né? Ele é regulado para tensão de 110. E aqui na saída a gente estava com algo em torno de 10,9 a 11 volts. Essa tensão retificada vai dar mais ou menos aqui entre 15 volts, 14 volts. Aí, quando eu fiz essa medida em cima desses capacitores aqui, né, que o nosso ponto, o ponto de aterramento para nossas medidas vai ser esse aqui, ó, entre os dois capacitores de entrada de filtro da fonte, que são, no caso, C31 e C32. Então eu peguei a ponta de prova preta, né, do multímetro, coloquei ele em 20 volts DC e aterrei aqui, deixei ela aqui e fui fazer as medidas. Como vocês podem ver, essa fonte ela é assimétrica, quer dizer, ela trabalha com tensão positiva e negativa. Vejam que o valor correspondente ao mesmo, entendeu? Mais 13,85, menos 3,85. Aqui está descrito menos 15 volts e mais 15 volts no esquema. Eu acredito que ela atinge essa tensão quando é ligada em 220, regulada para 220. Então, continuando, aterrei a ponta de prova aqui e fui diretamente aqui no positivo aqui do nosso C31 e haviam exatamente 14,8 volts. Eu anotei no esquema, é assim que a gente trabalha na metodologia CTA, através das quedas de tensões. Então eu vim e medi aqui, né, no negativo do nosso C32, tinha exatamente menos 14,8, afirmando que a retificação estava sendo feita correta e estavam chegando aqui os 14,8, tanto positivo como negativo, né? Só que esses 14,8 eles são responsáveis
não 14,8. Vocês veem que o LED ele está aqui polarizado diretamente de mais 14,8 para menos 14,8, que nos dá um total de tensão aqui de aproximadamente 29,6 volts. Então, esse resistor foi projetado para essa queda de tensão de 29 e alguns volts, 29,6 volts, para acender o LED, certo? Aqui, como vocês podem ver, aqui tem o R39 que é de 100R e temos aqui também R20 que são de 100R. Esses resistores eles estão aqui exatamente para limitar a corrente que vai para o nosso sistema amplificador. Aqui sai para o amplificador principal e aqui sai para os pré-amplificadores. Qual a serventia desses resistores? Se caso aqui os nossos pré-amplificadores eles consumam mais do que o necessário nos nossos amplificadores, os pré-amplificadores são alimentados mesmo com essa tensão menor. Essa corrente vai aumentar, vai circular mais corrente por esse R39. Como ele é um resistor de 1/4 de watt, essa corrente subindo, ele automaticamente vai alterar, impedindo que algo mais queime. Que aqui no nosso caso, quando eu medi aqui a primeira vez, deu aqui ó, menos 0,66 desse lado. E desse outro lado, como ela é assimétrica, ela deu menos 14,6. Eu já descartei desse lado aqui algum defeito. Só que aqui também era para ter mais 14,6. Então, como deu menos 0,66, eu já vi que estava errado. Eu observei que toda a queda de tensão do lado positivo da fonte, que no caso aqui é 14,8 volts, né, para menos 0,66, estava dando na faixa de quase 16 volts aqui sobre esse resistor. Né? Como que um resistor de 100 ohms vai estar segurando essa queda de tensão toda? Não tem como. Né? Então aqui só deu para prever o seguinte: toda a queda de tensão do lado da fonte positiva está sobre o nosso R39. O que isso quer dizer para nós? Através da metodologia que eu aprendi na CTA, quer dizer para nós que esse resistor estava aberto. Né? Então eu retirei ele e, para minha surpresa, antes haviam mexido aqui nessa caixa. Né? Eu não sei quem havia mexido, né? Eu não sei. Tá aqui, eu coloquei do lado aqui as pecinhas para, dependendo do defeito que a gente for chegando nele, eu vou apresentando aqui as pecinhas para vocês. E aqui está exatamente o nosso R39, que eu falei para vocês que estava alterado. Só que se vocês observarem, não sei se vai dar para focar direitinho, esse resistorzinho aqui, ele é amarelo, roxo, ouro e ouro. Isso significa que esse resistor é de 4,7 ohms. Eu fiquei encucado, por isso que eu percebi, olha, mexeram nisso aqui, o cara botou aí só como um fusível e ele, entendeu? Tava aqui meio que voando, porque deveria ser de 100 ohms, para que exatamente ele não deixasse passar corrente demais antes de alterar, né? Aí eu observando aqui, olha, 100 R's, e colocaram aqui um de 4,7, antes deu problema aqui e fizeram, quem mexeu aqui fez esse subterfúgio técnico aqui que eu particularmente não teria feito, mas cada um é cada um. Então é como eu falei para vocês, né? Já troquei sem medir, sem nada, porque eu, aqui pela metodologia da CTA eu já sei que esse resistor está aberto, certo? Troquei ele aqui. Na hora que eu troquei, eu liguei novamente. Quando eu fui fazer a medida novamente nesse ponto aqui, depois do R39, eu já tinha 7,8 volts. E aqui embaixo, como estava normal, continuava menos 14,6. Aí eu pensei comigo, olha, tem alguém consumindo aqui na frente, né? E como havia aquele setorzinho chamuscado que eu mostrei para vocês, que estavam exatamente esse R39, o D5 e o D6, que são Zener de 15,1 volts, para quem não sabe, eles estão aqui para estabilizar essa tensão de 15 volts. Por mais que ela suba aqui, digamos que o nosso trafo ele aumente lá em 220, por mais que a tensão tenda a subir, esses diodos não vão deixar ela passar de 15 volts. Eles são aqui diodos de estabilização da fonte. O que acontece? 7,8 volts. Quando eu coloco o dedo, eu já desconfiei do diodo, né?
Só que quando eu coloco o dedo sobre ele aqui, ele estava esquentando bastante. Não deu outro. Eu pensei, olha, esse diodo está com fogo aqui. Com certeza ele está deixando passar a corrente aqui já com 7,8 volts. Peguei, procedi com a troca dele. Tá aqui o diodozinho. Aqui. Deixa eu ver se dá para focar direitinho. Não dá para ver com essa câmera aqui. Ela não é muito boa. Mas esse diodo, eu estava observando direitinho. Ele até trincou, se vocês observarem, ele tem um trincadozinho nele aí, por causa do excesso de corrente que ele começou a deixar passar, por causa da fuga provocada por terem colocado a caixa que estava regulada para 110 em 220. Então eu troquei o diodo. A partir do momento que eu troquei esse diodo, eu liguei lá de novo, né? Isso tudo fazendo essa análise com a nossa lâmpada série. Entendeu? Para evitar que a gente coloque algum componente curto aqui e venha a ter prejuízo, né? Mais feito em componentes que estavam bons. Automaticamente, quando eu coloquei o diodo, que liguei a fonte, que eu fui medir aqui, olha, as tensões já estabilizaram em 13,85 volts, né? O que quer dizer isso aqui para nós? Está aqui, ó, menos 3,85 e 13,85. Quer dizer para nós que o pré-amplificador já começou a consumir um pouquinho, né, que é o normal dele, e que apesar de não ter 15 volts aqui, não tinha como ter 15 volts, porque aqui atrás nós temos só 14,8. Então esses diodos eles só vão trabalhar a partir do momento que a nossa tensão tender a subir a mais de 15 volts. Aí ele começa a drenar a corrente aqui através de cátodo e estabiliza a fonte em 15 volts. Esse é o papel dele aí, né? Temos mais filtros aqui na frente para melhorar a filtragem da nossa saída. Tem filtrozinho aqui, ó, para evitar ruídos, jogar os ruídos diretamente para a terra. E tudo bem. Por uma inspeção visual que eu fui fazer depois disso, eu acabei achando o que a gente sempre acha, entendeu? Qualquer defeito. Olha, geralmente nessas caixas eu encontrei aqui, ó, esse aqui. Desculpa, a câmera caiu, me desculpem. Esse resistor aqui, esse potenciômetro aqui, ele é aqui o nosso potenciômetro 6, POT6. Esse potenciômetro estava assim, nesse estado. Estava segurando lá mesmo, no local, só porque estava parafusado na frente, que é o local dele, mas ele já estava quebrado aqui, ó. Esse resistor, como nós podemos ver aqui, ó, ele é de 100K. Então eu procedi com a substituição. E olhando aqui no nosso, aqui do lado, aqui mais embaixo, também tínhamos aqui o P. Deixa eu ver se foca. Nossa, tá ruim para focar aqui. Mas devagarzinho, com jeitinho. Nosso potenciômetro 1 também estava quebrado, que é esse aqui, ó. Ele está todo mole. Vejam aqui, ó. Mole aqui esse ponto. Também substituí. E para fechar o serviço, eu fui observar direitinho os transistores de saída, que não poderia ter ocorrido algo diferente, né, com uma sobretensão daquela num circuitinho desse. Olha aí o que aconteceu com nossa saída, nosso amplificador. Saída do nosso amplificador. Essa saída do nosso amplificador aqui, ela é uma saída, para os coleguinhas que não conhecem, é uma saída em full bridge, ou seja, uma saída em ponte inteira. O que quer dizer isso? Quer dizer que se, digamos que por exemplo, o nosso alto-falante ele fosse ligado através de se ele fosse ligado diretamente daqui dessa saída diretamente para o terra, nós teríamos aqui nossa saída de amplificador em half bridge, ou seja, meia ponte. Nós teríamos 70% do ciclo positivo, 70% do ciclo negativo amplificado em cima do nosso alto-falante. Como temos aqui duas saídas complementares que formam essa fonte full bridge, que é ponte inteira, ao invés de termos uma vez de 70%, nós teremos 4 vezes de 70%. Porque quando esse lado subir 70%, esse lado aqui vai baixar 70%. Esqueci de colocar aqui, anotar um valor aqui. Em estado normal é 0 volts.
Entenderam? Ao invés de, quando é half bridge, que amplifica só 70% do nosso sinal, que isso é uma regra, aqui em ponte inteira, full bridge, vai se aumentar 4 vezes mais, 4 vezes 7, né? Vai dar na faixa de 280%. Quando esse aqui está subindo, esse está descendo. Ou seja, quando esse daqui subisse, digamos, até uns 8 volts, esse aqui desceria em 8 volts. Somando 8 e 8 dariam 16. E vice-versa. Então, o nosso ganho do nosso amplificador aqui é 4 vezes mais do que se ele fosse um amplificador comum, só com uma saída em half bridge, que é meia ponte, que é um full bridge. E depois que eu substituí o nosso transistor aqui, a lapada nele foi segura, que ele estourou, eu fui, né, liguei, claro, em lâmpada série. E para fazer essa manutenção, não sei se eu expliquei no começo para vocês, todos os controles de volume têm que ser limitados para 0, certo? E o nosso alto-falante aqui, a nossa carga, ele tem que ser tirado fora, entendeu? Para que, por exemplo, aqui esse cara aqui ele estava em curto, entendeu? Se o nosso alto-falante estivesse aqui, ele estava jogando terra diretamente aqui, o que poderia provocar a queima dessa nossa outra saída. E como eu já sei que tem que trabalhar assim, eu tirei ele, fiz a corretiva direitinho. Depois de fazer as devidas substituições, eu liguei lá com a nossa lâmpada série e fui fazer o restante das medidas nos outros setores para a gente estar verificando se estava tudo correto. Isso aqui são amplificadores operacionais, para quem não conhece. Temos aqui a saída inversora e a saída não inversora. Como a saída inversora está polarizada diretamente, que está aterrado, nós temos 0 volts. O que acontece? Se temos 0 volts, eu vou mandar que na saída aqui tenha 0 volts. Entendeu? Porque essa saída não inversora, ela tende a copiar a inversora. Se aqui tem 0 volts, aqui também tem 0 volts. Tendo 0 volts aqui e aqui, automaticamente nós teremos 0 volts aqui na saída. O que isso significa? E aqui está a alimentação do nosso amplificador, pré-amplificador operacional. Temos tanto a alimentação, como ele é alimentado em fonte simétrica, temos ele tanto com alimentação positiva como negativa, simetricamente. Entendeu? Veja que aqui é o único CI, veja, C11A e C11B. Esses dois carinhas aqui, eles fazem parte do mesmo CI. Então aqui através do desenho esquemático, colocaram aqui um lado da alimentação de mais 12 em 1, mais 15 volts em 1, que aqui na medida nós achamos 13,8, que é a saída da nossa fonte. E no outro aqui eles colocaram os menos 15 volts, que no caso aqui no nosso caso da medida estava dando 3,8 volts. As saídas e entradas aqui tudo zerado direitinho. Então isso quer dizer para nós, que analisamos esse tipo de circuito, que esse amplificador operacional aparentemente está funcionando perfeitamente, porque ele está respondendo direitinho aqui o que ele foi mandado, programado para fazer. Então eu descartei a possibilidade de algum defeito nesse CIzinho aqui. Aí passamos aqui para o próximo CI. Esses CIs aqui eles estão trabalhando como pré-amplificadores do sinal de entrada, das entradas que tem na caixa, que são aquelas entradas de P10, também aquelas entradas para cabo de DVD, áudio, aquele tipo de coisa. Esses caras aqui são responsáveis pela pré-amplificação. E vem aqui mais outro CI, que reforça essa pré-amplificação e equalização. Esse aqui é da parte do equalizador. Eles trabalham com a equalização do sinal, né? A parte nessa caixa específica ele trabalha aqui com a parte de volume e também com a parte do... Nessa caixa que ele trabalha só com o grave, se não me engano, e o agudo. Certo? Fui verificar também as tensões aqui, nas entradas e saídas. Aqui é um só amplificador operacional, como vocês podem observar. Vejam aí. Aqui temos o C12A e aqui temos o C12B, que fazem parte, estão dentro do mesmo invólucro, esses amplificadores operacionais. Aqui, como eu expliquei para vocês, a saída aqui, a entrada não inversora, que é positiva, está ligada diretamente ao terra. Automaticamente essa entrada aqui não inversora copia a inversora, quer dizer, vai para nível 0. Tendo aqui nível 0, uma saída também nível 0. Certo? Eles estão configurados com
aqui com a realimentação negativa. E aqui está a alimentação, né? Como eu vi que estava tudo zerado aqui direitinho, que era para como ele está, descartei algum defeito aqui nessa parte. Aqui nesse outro não foi diferente também. 0 na entrada não inversora, 0 na inversora e 0 na saída. Ok, trabalhando corretamente. Alimentaçãozinha aqui direitinho. Então eu vi que o problema estava sanado. E foi aquele momento que eu montei a cabeça do amplificador naquela caixinha lá e mostrei os testes para vocês. Então é isso aí, meus amigos. Me perdoem, talvez eu não tenha explicado direito, mas esse foi o procedimento que eu realizei para estar realizando a manutenção, né, o conserto dos defeitos que estavam nessa caixa O'Neill OCM 200. E essa questão das quedas de tensões é assim que nós trabalhamos, que nós aprendemos a trabalhar através da metodologia CTA. É assim que eles nos ensinam a achar defeitos em circuitos elétricos, através das quedas de tensões, e a gente acaba pegando de um jeito que é como eu falei aqui para vocês. Eu fui só vendo as quedas de tensões e já sabia o que tinha acontecido aqui no circuito, entendeu? Então é assim que nós trabalhamos. Dificilmente a gente pega uma escala ohmica para medir um componente, para ver se ele realmente está alterado ou não está. Aqui só pelas quedas de tensões a gente já sabe se um capacitor está com fuga, se um resistor está alterado, né? Se há uma fuga como havia aqui nesse diodo Zener, e é assim que a gente trabalha. Depois que eu comecei a estudar na escola CTA, as corretivas que eu vou fazer, eu geralmente vou direto nos componentes que tem defeito, né? Antes eu lembro que eu tentava, quando eu tentei entrar na eletrônica, eu saía trocando um monte de peças, como eu via uns amigos fazendo, e aquilo me chateou por um bom tempo. Eu disse, não está certo esse negócio. Aí de repente eu encontrei essa CTA eletrônica que tem essa metodologia que me agradou bastante. Hoje, geralmente quando eu vou fazer uma corretiva, através das quedas de tensões, eu vou direto, meus amigos, no componente que está com defeito. E isso é maravilhoso. Olha só a quantidade de peças aqui, só a quantidade de peças que a gente precisou trocar aqui no nosso circuitinho, né? Isso aqui colocando em valores, essa saída aqui, esse amplificadorzinho aqui, ó, de áudio operacional aqui, ele custou na faixa de R$8, né? Um resistor desse, digamos aqui, que é caro na minha cidade, vai sair na faixa de R$1,50. O diodo Zener saiu a 80 centavos, né? Cada potenciômetro desse daqui, eu colocando, saiu uns R$5. Deu o que? Mais ou menos uns R$22, né? R$22 deu para fazer a manutenção aí com o conhecimento devido e correto, que graças a Deus eu tenho aprendido a cada dia e estou satisfeito. Então é isso aí, meus amigos. Deixem lá o seu joinha ou o dislike mesmo. Quem puder e quiser se inscrever no canal aí, pode se inscrever para estar dando força no nosso canal, né? Ativem os sininhos de notificações, que sempre quando eu postar algum vídeo, vocês vão estar sabendo de primeira mão. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu!